personagens femininas que têm habilidades que remetem diretamente a um estereótipo. Um personagem central e importantíssimo na trama de Hunter x Hunter que demonstra ter interesse em crianças e tudo é uma grande piada. Será que realmente Hunter x Hunter é uma obra problemática? Olha que interessante o que a Cariobaka fala sobre as personagens femininas de Hunter x Hunter. São os poderes das personagens femininas de Hunter x Hunter. Que, assim, muitos deles claramente ele pensou assim, o que uma mulher gosta? Costura, menor, é isso. Esse que vai ser o poder da Mate. Que mais que mulher gosta? Caraca, limpar a casa, aspirador de pó. Esse que vai ser o poder da Shizuko. E de certa forma, tudo que ela disse aqui, ela tem razão. Mas antes disso... Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerdlane Beyond e eu espero que vocês todos estejam bem. Nesse vídeo vamos falar de algumas coisas que podem ser um pouco sensíveis a respeito de Hunter x Hunter e tentar trazer uma visão de alguém que é fã da obra, mas que também entende quem reclama desses aspectos. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Falando especificamente aqui sobre as acusações de machismo em Hunter x Hunter, eu não vou olhar essa situação de forma anacrônica nesse vídeo. Não seria justo olhar uma obra criada no final dos anos 90, com os olhos de alguém 30 anos no futuro, e não considerar todo o contexto que existe naquela época. Obviamente, a visão que ela trouxe a respeito das personagens femininas é extremamente clara de se ver na obra de Hunter x Hunter, e não tem nem o que se discutir. Eu até poderia aqui agregar o argumento dela, dizendo que não existem personagens femininas importantes em Hunter x Hunter, mas o importante a se dizer aqui, não negando o inegável fato de que a visão a respeito das personagens femininas é problemática, é que isso não é uma exclusividade de Togashi. Infelizmente, essa era uma visão que acontecia com bastante frequência na época que Hunter x Hunter foi lançado. E é por isso que o Dudu vai falar um pouco a respeito de como era na época. É verdade, Mágico. Hunter x Hunter é uma obra dos anos 90. O mangá saiu em 98. Então, nessa época, não era muito comum vermos personagens femininas em papéis de destaque nos shonens. É claro que existiam animes e mangás dos gêneros voltados para o público feminino, né, que seriam os shoujos, né? Ali tinham personagens importantes, né, como em Sailor Moon, por exemplo. Muitas vezes, as mulheres chamavam mais atenção por sua beleza do que por sua importância na obra. Por exemplo, em Dragon Ball Z, era raríssimo vermos uma mulher que lutasse. Em Naruto, poucas eram as personagens de destaque femininas. Em outras obras da época, como Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, também existiam poucas personagens de destaque. Em Cavaleiros do Zodíaco, nós tínhamos a Athena, que era uma personagem importante, e tínhamos as Amazonas, né, que são as mulheres cavaleiro. Entretanto, nenhuma dessas personagens tinha uma função de protagonista. Então, muitas vezes elas exerciam uma função mais ou menos como a de um suporte, né, vamos dizer assim. Não era muito comum vermos uma Maki Zenin, uma Frieren, uma Mau Mau, né, igual a gente vê hoje. A única exceção que eu consigo pensar aqui era Bleach, que apesar das personagens terem um design mais arrojado, digamos assim, elas não eram personagens rasas. Todas tinham bastante personalidade e importância, como a Yoruichi, por exemplo. E também a Rukia, né, não pode esquecer dela. Então, no caso de Hunter x Hunter, as personagens eram interessantes, não deixavam de ser interessantes. Tinham designs diferentes e tal, mas nenhuma tinha uma função primária, todas exerciam funções meio que secundárias em termos de luta e importância na história. Então sim, a respeito das personagens femininas, como eu já disse, é inegável a forma como elas são vistas em Hunter x Hunter. Personagens femininas que têm habilidades que remetem a uma visão estereotipada dos homens. Togashi não traz uma hipersexualização das personagens. Quando ele vai desenvolver essas personagens e até mesmo suas habilidades, ele acaba de certa forma até errando bem mais do que outros autores. E essa visão é tão problemática como colocar peitões ou bundões nas personagens femininas. Mas apesar de concordar com essa crítica a Togashi e a Hunter x Hunter, eu só acho injusto dizer
que isso é uma característica de Hunter x Hunter, quando na verdade e principalmente, infelizmente, é uma característica da indústria daquele momento e pior ainda, era uma característica comum no nosso mundo naquele momento. Só que aqui no caso de Hisoka e seus impulsos não precisamos olhar para o passado. Na apresentação do quarto príncipe de Seridonihi, vemos esse príncipe cometendo atos que não dá nem para dizer aqui no YouTube. Ele tem uma visão de se sentir superior às outras pessoas, e isso de certa forma, na cabeça doente dele, lhe dá o direito de desviver outras pessoas, e pior ainda, na sua visão, isso é uma forma de arte. Os quadros que mostram os atos de Tseridonihi e as suas vítimas deixam claro de maneira crua que tipo de personagem ele é. Não existe nenhum quadro ou algum diálogo que suavize o que esse personagem está fazendo. Então entendemos logo de cara que tipo de monstro Tseridonihi é. Eu trouxe essa cena aqui para vermos que a forma do personagem agir e os seus atos em si não demonstram por si só mau gosto. Então as atitudes do personagem em si não são problemáticas. O que pode se tornar problemático é a forma como o autor coloca isso na história. E obviamente eu estou falando aqui de problemático no sentido de ser algo de mau gosto. Obviamente todas as ações de Tseridonihi não são de forma alguma aceitáveis e Togashi deixa isso claro na própria obra, algo que ele não fará mais pra frente. Já Hisoka sempre teve como característica sexualizar seus adversários. Fica claro desde o início que Hisoka sente algo a mais pelas lutas e pelas batalhas, e também por seus adversários. Mas toda essa sexualização de Hisoka é direcionada para as batalhas e para a forma como esse personagem enfrenta os desafios que aparecem para ele. Ele é um personagem que sente prazer em ser desafiado em uma luta até a morte. Mesmo que na maioria das cenas o objeto de desejo de Hisoka muitas vezes é o Gon, que é uma criança, a obra deixa claro que isso tem a ver com a batalha e principalmente com o potencial de Gon. Hisoka fica excitado por saber que existe uma criança que um dia vai ser muito forte e ele vai poder lutar com ela até a morte. Isso fica claro logo no início, só que isso é completamente descaracterizado no arco de Grid Island. Nesse arco, Togashi perdeu completamente a mão no personagem Hisoka. Em vários momentos desse arco, mesmo não envolvendo batalhas ou diretamente o potencial dos dois meninos, Gon e Killua, vemos que Hisoka a todo momento está interessado em algo a mais do que batalhas. O que está deixando Hisoka excitado nesse momento não é a probabilidade de um dia ele enfrentar esses dois meninos que vão ser muito poderosos, mas sim os próprios meninos. Enquanto eu estou contando isso para vocês, algumas cenas passaram na sua tela, e eu acredito que fica claro o que está acontecendo ali. Mas o pior de tudo isso, lembrando o que eu disse sobre a apresentação do quarto príncipe, que o grande problema não é o ato em si, mas sim a forma como Togashi mostra esses momentos para nós, os leitores ou espectadores da obra. E em todo momento, Togashi utiliza carinhas engraçadas, ou até mesmo a leveza de Hisoka para suavizar esses momentos e transformar em alívio cômico. Da forma como Togashi nos mostra, ele não quer construir Hisoka como um personagem detestável. Aqui ele quer utilizar esses momentos para nos fazer rir. Só que eu não acho nada engraçado um adulto querendo comer duas crianças. Essa nunca foi a personalidade que Togashi nos mostrava de Hisoka. Essa é uma desconstrução daquela personalidade que conhecemos de Hisoka. Só que ao invés de afirmar aquilo que ele mesmo construiu, ele constrói outra personalidade para Hisoka. Então o personagem psicopata que tinha paixão por batalhas e por enfrentar alguém até a morte, dá espaço para um personagem que sente desejo sexual por crianças, algo que não tem nada a ver com batalha ou com o potencial dos dois meninos. E mesmo um arco inteiro sem aparecer após Grid Island, quando Hisoka retorna para a história, Togashi faz questão de reforçar essa visão que ele já tinha nos passado, quando ele faz um gesto para o irmão de Killua, indicando que ele queria fazer algo com Killua, e que obviamente tem conotação sexual, mas tentando ser sensato e dando um voto
de confiança para Togashi, eu não acredito que isso é uma visão pessoal do autor, que acha engraçado esse tipo de situação. Eu acredito que como Hisoka não era tão mais importante assim nos arcos que ele aparece, Togashi tentou encontrar um espaço para ele, e ele acreditava que um alívio cômico seria um bom lugar para Hisoka. Então ele pega uma característica do personagem que era subjetiva e interessante, por mais que sempre foi um pouco perturbadora, e exagera ela ao extremo, e nesse caso específico do Hisoka não existe anacronismo, como eu já disse. Se você olhar para o passado de todas as obras, principalmente shonen, você vai ver que personagens com essa característica, mesmo entre os vilões, são extremamente raros, porque esse tipo de ato já era algo considerado extremamente monstruoso, mesmo na época de lançamento de Hunter x Hunter. Por mais que recentemente tenhamos visto que isso não é tão incomum quanto gostaríamos, sabemos que ainda assim, na sua grande maioria, desde essa época, a sociedade não aceitava esse tipo de coisa. E ainda assim, Togashi pega um personagem que é um dos mais queridos da obra e faz com que ele se transforme num personagem pedófilo. Como eu disse a respeito do machismo, não tem como negar e não tem como tampar os olhos para o que existe em Hunter x Hunter. O meu ponto nesse vídeo que eu quero deixar claro que infelizmente esse não é um problema de Hunter x Hunter. Infelizmente, como eu disse, é algo mais profundo e tem a ver com a época que Hunter x Hunter foi lançado. Essa era uma visão, infelizmente ainda é, de grande parte do mundo. Já no caso de Hisoka, mesmo amando bastante o personagem, o autor e a obra, não dá pra negar que faltou muito senso crítico para Togashi nesse momento. Ele perdeu completamente a mão, mas eu ainda assim dou um voto de confiança que isso não foi algo pensado para ser dessa forma. Togashi tentou criar algo e criou algo completamente perturbador que ele não esperava criar. Pessoal, do mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O nosso canal é novo, então precisa muito da sua ajuda. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, porque aqui sempre vai ter conteúdo desse estilo. Um conteúdo um pouco mais profundo e analítico do que você encontrava no Nerdlane, ou encontra ainda, felizmente. Comente aí o que você acha dessa opinião que eu trouxe nesse vídeo. Pessoal, por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Nerdlane Beyond.